Olá, tudo bem? Eu posso te contar uma história? Pois bem, quando eu tinha 7 anos, eu estava assistindo a televisão e aconteceu um fato em Belo Horizonte, na Avenida dos Andradas, no Rio Arrudas. Estava chovendo pra caramba, uma tempestade enorme. E aí a inundação estava descendo e uma criança caiu dentro do rio. E aí o que aconteceu? Um bombeiro estava passando na frente, ele estava de folga, ele pulou no rio para poder salvar aquela criança e consequentemente a salvou bem mais lá embaixo. Ele conseguiu, nadando de forma rápida, alcançar a criança e a resgatou. Aí você vai falar para mim assim, mas é uma atitude muito insana, aquela daquele rapaz de 25 anos que pulou dentro do rio. Se você levar em consideração de que ele era bombeiro, não era uma atitude tão insana assim. E que na verdade ele era especialista em salvamento. E ele salvou uma criança. Eu guardei isso na memória durante muitos anos. Eu tive uma oportunidade de apresentar um trabalho sobre psicologia infantil na faculdade de educação da UFMG, quando eu fazia letras. E naquela oportunidade eu falei sobre os resgatados. E muitas vezes nós temos habilidades muito profundas e essas habilidades elas podem servir para salvar a gente. Muitas vezes pessoas estão afundando no mar, né, das inundações emocionais, e às vezes uma palavra amiga pode servir de resgate de uma vida de uma pessoa. A gente pensa que a vida é utilitarista, resolver problemas, adquirir dinheiro, adquirir bens, e muito nos esquecemos de que a evolução humana ela passa sim pelo lado material, pois os nossos pés estão no chão, mas nós temos que lembrar que a nossa cabeça está muito próxima dos céus. Então nós temos que evoluir a nossa mente e o nosso coração de tal forma que nós nos tornamos seres cada vez mais complexos e mais evoluídos. Dessa forma, eu acredito que a gente deveria realmente, contribuir na vida de outras pessoas de forma satisfatória para que elas pudessem ter uma oportunidade de reflexão e pudessem se sentir não impostoras, aquela pessoa que sente culpa por não ter feito no passado aquilo que eles falaram que ela deveria ter, mas que na verdade ela não tinha condições de fazer, que essa fase se chama infância, como aquela criança que foi resgatada pelo bombeiro. Então eu digo para você que muitas vezes nós podemos ser esse bombeiro, nós podemos ser essa pessoa com a nossa especialidade, a nossa capacidade. Eu com a palavra, às vezes outro com a religião, às vezes uma mulher, uma senhora com a sua experiência de vida. Cada um de nós temos a capacidade, de construir histórias nas vidas de outras pessoas através de alguns toques, seja um toque terapêutico, seja um toque afetivo, um abraço. E nós temos essa capacidade, por meio do afeto, contribuir na vida das pessoas. Então, parece uma loucura na sociedade materialista na qual nós estamos vivendo falar de afeto, falar de amizade, falar de fraternidade. Mas é importante entender que da mesma forma que nós tocamos a vida de outras pessoas vão nos tocar. Quando eu assisti o filme O Resgate do Soldado Ryan, eu pensei assim, poxa, mas o cara é um soldado e general morreu, coronel morreu. Nós já tivemos a oportunidade de falar isso aqui em outros vídeos no nosso canal. E se esse Ryan foi eu e você, entendeu? Pessoas anônimas contribuíram nas nossas vidas e nas nossas inundações emocionais fizeram com que nós possamos sair daquele abismo emocional no qual nós vivemos. Martin Luther King fala que quando está absolutamente escuro é que podemos vislumbrar as estrelas. E hoje a nossa estrela diante da depressão de muitas pessoas é saber que podemos levar a esperança, contribuir aquilo que nós podemos ter de melhor. Porque a função última do ser humano é se sentir útil. Porque nós não nascemos para serem só. O filme O Náufrago mostra isso, No Náufrago, o Tom Hanks, ele tem que abraçar uma bola que se chama Wilson. Então assim, a gente precisa dessa troca de experiências, essas trocas afetivas. E não só trocas sexuais, como que é o mundo hoje pornografizado, como está vivendo e erotizado de forma banal nos dias de hoje. Então, eu gostaria de falar para você que a vida nossa tem que ser esse diálogo. A palavra diálogo significa troca. E do mesmo jeito que tem o input, tem o output,
Então vai e volta na nossa vida as informações. Então que nós possamos realmente contribuir na vida das pessoas, porque nós sabemos o seguinte, que a vida, o que a gente leva para o universo, ele volta. Então nós temos que entender que não é nem por interesse, é por gratidão, é por se sentir importante. Cara, se você contribui na vida de uma pessoa, você se sente o cara, você se sente orgulhoso, você se sente o tal. A tradição judaica cristã, e principalmente a católica, fala que é errado você ser vaidoso, você ser orgulhoso, mas a autoestima passa por isso aí. Não quer dizer que você é orgulhoso, que você é vaidoso, que você é narcisista, que você é egocêntrico, que você é autoritário, mas simplesmente que você sente prazer ao olhar no olhar do outro, o brilho também de prazer. Nós sabemos que a sociedade, igual eu falei com você, está pornografizada e as pessoas buscam mais o prazer delas do que olhar para o olhar do outro e ver que a outra pessoa também está sentindo prazer. Então nós precisamos fazer realmente essa troca e fazer com que as pessoas sintam bem, não só estar do nosso lado, mas estar bem nessa sociedade. Nós estamos num mundo em que as pessoas esqueceram que nós somos velas. Ora, nós estamos acesos e devemos acender as velas que estão apagadas. Porque muitas vezes um tapinha nas costas acende a nossa vela existencial que encontra dentro da nossa alma. Tá bom? Eu deixo essa palavra para você e que você seja esse bombeiro. Resgate as crianças das inundações emocionais. Tá bom? Um abraço.